Olá, domingo 31 de outubro de 2021. Mais uma live domingueira, nós aqui no Mato Grosso do Sul, direto para o Brasil. Jorge, seja muito bem-vindo. Recebendo de Brasília, Marcos Souza, psicanalista, ele que é uma figura muito emblemática nas redes sociais, tem um programa junto com a Cíntia Menezes, já está aqui conosco para entrar. Entrevistas, né? Ele sempre tem um bate-papo muito importante, interessante, semanal, e nos deu essa gratíssima honra de estar aqui conosco. Vilela, Elô, tudo bem? De estar aqui conosco. E essa alegria, né? Também é período de Halloween, tem muita gente aí que está com ações performáticas voltadas a esse lado. Nenê, músico querido, Cíntia Menezes também aí, voltado a esse lado místico, esse lado diferente do outro lado. Tem muitas coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, e a vida ela caminha em todo esse sistema, em todo esse sentido. E na nossa live domingueira não podia ser diferente. Nós conversamos sobre vários aspectos para tornar sua semana agradável, para dar aí relaxar um pouquinho e pensar em dias melhores. E nessa noite nós recebemos aí o Marcos Souza. Boa noite, Cíntia, querida, estamos aí. Então vamos chamar o nosso convidado. Ainda não tem aqui, não estamos com problema, graças a Deus, com o nosso sistema. Meu xará de nome, vamos lá. Aí, Cintia, convidando as pessoas. Muito obrigado. Melhor agora. Olá, tudo bem? Que alegria. Alegria participar do programa. Eu sempre Toda alegria. Que não é qualquer um que eu participe, não, e ela sabe. Mas o teu eu faço questão. Que bom. Fico muito feliz e muito honrado com a sua presença. Rapaz, como vai o Distrito Federal? Muito boa, agradável. O nosso... assim, tá bom. Já esteve muito quente agora há poucos dias, mas agora tá uma maravilha. E melhor ainda porque nós estamos aí com vocês agora. Eu vou só arrumar aqui o som para eu... Tá bem. Bom, fico feliz aí com o Ricardo Costa. Foi arrumar o som. Tá entrando a Laura, Cíntia Maria. Olá, pessoal. Tô vendo aí, cara. Eu gosto mais desse cara. Já fiquei feliz que Sim, e vários amigos, né? O coração pulsando aí. Então, como que você começou essa jornada para dentro, Marcos? É muito interessante. Como é que isso se deu aí? As pessoas não costumam fazer essa pergunta. Como eu comecei? E talvez seja até algo motivador para outras pessoas. Porque eu era criança, muito pobre, então eu achava livros nos lixos e eu ia ler. Marcos, se você falar com meu pai sobre a minha infância, o meu pai vai falar assim, olha, o Marcos, com 7 anos, ele ficava dentro do quarto, trancado, lendo livros. Então, com 7, 8 anos, eu já lia. E, quando eu era criança, eu li uma historinha de um cara que foi tomar banho, Arquimedes. Ele foi tomar banho e o sabonete caiu. E ele lá dentro d'água ficou olhando o movimento do sabonete. E aquilo dali veio logo para ele como uma resposta para uma dúvida que o rei pediu para ele solucionar. E aí, quando ele percebeu isso, esse sabonete caindo, ele saiu correndo pelado na rua e gritando, eureka, eureka, eureka.
porque eureka significa achei. E aí eu comecei a me encantar pelos nomes gregos, né? Então era Arquimedes. Depois veio, eu fui crescendo, comecei a ler Freud com 11, 12, 13 anos, já estava lendo Freud, da psicanálise, e fui para o primeiro curso superior, que foi filosofia. E lá eu tinha um colega chamado Dídimo Matos, que o cara era muito inteligente. O tanto que tu pensar num cara inteligente, tu pode colocar mais 10. Era o Dídimo Matos. E eu pensava assim, porra, o Dídimo vai me fazer. Eu vou apresentar o primeiro trabalho, o Dídimo vai fazer as perguntas mais cabulosas. E aí ele me perguntou, numa aula que eu estava dando, sobre a origem de todas as coisas, segundo a filosofia. Então, tá. Só um pouquinho, Marcos. O pessoal está pedindo para você tirar mudar o estilo do seu som, porque eles não estão ouvindo. O pessoal lá, Cíntia, as duas Cíntias, vão ver. Eu estou ouvindo perfeitamente, mas acho que eles estão com alguma E dificuldade. agora, estão ouvindo? Pessoal, dá retorno aí quem estava com dificuldade de ouvir para ver se Melhorou? se está ouvindo bem. Melhorou Vai agora. falando, Marcos, aí, Áudio tá com o com pessoal, vê falhas. se... Eu vou sair, é melhor eu sair e entrar de novo, né não? Vamos fazer isso. A Cíntia, não dá para... Qualquer O coisa eu Arilton troco não está ouvindo pro nada. Vamos ver tablet. aqui. Deixa eu remover aqui. Pessoal, estou removendo para ver se melhora. Estão me ouvindo bem? Cíntia Maria, já mandei aviãozinho para todos. Obrigado, Cíntia. Instituto Maia. Diego também entrou aí também. Ariel melhorou um pouco. Vamos ver se o Marcos consegue trocar de aparelho. Ó, o Instituto já sinalizou que sim. Giovanni, boa noite. Trocar de aparelho. E agora, estão me ouvindo? Ó, o Instituto já sinalizou que sim. Giovanni, boa noite. Agora está dando eco. Tá dando eco? Gente, então deixa eu colocar o fone de novo agora. Agora eu vou mudar o fone de celular, peraí. Não, parece que parou. Vamos ver aqui. Alô, som Rádio Zap FM 5.1 MHz de potência, com o outro psicanalista Marcos Souza e com o outro Marcos do outro lado. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Aí melhorou bem. Aí a Cíntia já deu retorno lá. Ah, então tá ótimo. Tá, então aí você saiu dessa mitologia toda, né, dessa leitura que você fazia muito, e essa caminhada aí até chegar até essa escolha, falar assim, não, agora eu vou ser psicanalista. Pois é, só finalizando da onde eu parei, porque o Dídimo foi o cara que fez eu mudar. Assim, eu tava falando sobre a origem de todas as coisas, e aí os filósofos, alguns pré-socráticos, falavam que vinha da natureza, outros vinha do universo, outros da água, e aí um cara chamado Protágoras, ele aponta para o ser humano. Aí ele fala, naquela época era meio machista, como claro, né? Então ele falava, o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Isso já me alegrou demais. E aí, esse Dídimo que estava sentado na frente, ele perguntou assim, Marcos, tudo bem, Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas. E Sócrates, qual a diferença dos dois? Aí eu falei, Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo. Cara, ali caiu a ficha totalmente, é isso que eu quero. É esse autoconhecimento, esse conhecimento do ser humano, conhecimento da mentalidade humana, o máximo que eu puder. Então, o Dídimo colaborou porque eu soube responder no dia e a ficha já caiu. E aí eu falei, quando eu terminar de fazer esse curso, eu vou fazer psicologia. Só que ainda não foi a hora, aí eu fiz.
teologia, depois eu fiz pedagogia, depois eu já fazia hipnose e já fazia psicanálise. E aí eu fui fazer psicologia e aí eu falei assim, olha, eu vou terminar a psicologia, mas o que eu amo é psicanálise. E aí eu entrei na psicanálise, sou apaixonado. E sabe o que é legal, Marcos? É que eu não sobrevivo da clínica. Deixa eu até te mostrar meu divã. Ali dentro. Ali está um Uau! grande... Aqui é o ambiente onde eu fico. Ali tem uma luz que ela fica azul. Aqui é a cadeirinha onde eu sento, né? Então, eu só venho aqui para a clínica com lives especiais, viu? Normalmente eu faço lá de casa, eu faço em algum outro lugar, mas quando é especial eu venho para a clínica. Aí eu falei, o Marcos merece. Ah, obrigado. Então, Show. Marcos, eu falo isso, olha, eu não sobrevivo de clínica, mas eu sou o dono aqui, nós somos três. Então, eu falo para os meus analisando, olha, você não sabe como é que é eu estar aqui por amor. Eu não estou aqui porque eu preciso. Eu sou funcionário público há 23 anos, estou quase aposentando. Né? Então, assim, aqui é o meu prazer, aqui é onde eu gosto. Aí é onde você se realiza, de fato. Totalmente, totalmente. E aí, você fica... pelo que eu vi, isso é um instituto, né? Que você faz da Isso. formação também. A Cíntia também é sua aluna? Como que é? A Cíntia Menezes? A Cíntia, ela faz parte do corpo da instituição. Ela é como se fosse uma garota propaganda do instituto para fora. Tanto que a Cíntia cuida da minha agenda. Tanto a agenda como de psicanalista para pessoas que procuram, que são muitas, como de pessoas daqui também. Né? Então ela divulga o curso e ela faz o curso com a gente. Finaliza agora em junho, já tem um bom tempo que ela está fazendo esse curso aqui com a gente, e cuida da minha agenda, cuida de mim. Cuida geral, né? Cuida muito. Mas que legal, assim, ela vai estar na mesma área que você aí, né? Vai. Ela tá se preparando aí, ela é uma pessoa muito inteligente. O programa que ela criou, Lives no Divã, foi uma sacada dela. Eu ajudei ela a criar, eu dei a ideia de criar o Entrevistas. E aí ela falou assim, olha, eu faço entrevistas, mas aí você promete que você faz uma live comigo, que seria semanal. Eu falei, semanal não dá, quinzenal não dá, aí chegamos a mensal, que é a de 15 em 15 dias, né, de fato, que é Lives no Divã, criação dela. Né, Entrevistas no Divã. Né, que é o filhotinho que ela deu a ideia. Aí eu dei a ideia do Entrevistas, e aí ela falou, eu faço, mas você faz comigo Lives no Divã. Aí pronto, ficou... E deu certo. Assim, foi você quem ajudou e deu a ideia do nome, né? E é bem isso, né? Porque aí eu gostei, assim, o estilo de vocês sempre pergunta e resposta, tem sempre uma temática específica que vocês tratam, né? Nesse programa que vocês realizam, né? Tanto no entrevista quanto nesse Entrevistas no Divã, que é mais direcionado a essa área psíquica, né? Totalmente, é assim, olha. Nós temos um encontro que ele é aleatório, ele não tem tema. As pessoas chegam e entram e fazem a pergunta na hora, e aí a resposta é preciso inventar na hora ali, criar dentro do meu conhecimento, né? Que é o bacana da coisa. As pessoas simplesmente entram no programa, faz aquela pergunta, aquela dúvida e tal, e é muito bacana. E o da temática, ele normalmente são as pessoas que pedem os temas. Então as pessoas mandam mensagem para a jornalista Cíntia Menezes e falam, olha, vocês poderiam falar e tal. Então muitas pessoas mandam e a partir da demanda nós escolhemos alguns temas mais interessantes para o público, para uma grande massa. E aí nós elaboramos um programa e tem sido sucesso esse programa. Aí.
E tu tem tu é natural de qual estado? Eu sou de Propriamente. Brasília mesmo. Eu tenho cara de baiano, de cearense, mas eu sou de Brasília. Mas os seus ascendentes são de lá ou tem gente do Meus Nordeste pais, também? os meus pais são do Ceará. Pai, mãe, todo mundo. Não, a gente Só sente o eu que nasci cheiro, aqui. tem Nordeste aí nesse corpo aí, ó. Nessa genealogia aí Amo tem o Norte e Nordeste. Nordeste. Tô apaixonado. Eu tive aí eu fiz uma parte de um curso meu. Eu estava estudando a mente humana a partir do índio que nunca frequentou a cidade. E aí eu fui para a Amazônia, passei um bom tempo dentro de uma tribo. É maravilhoso. É maravilhoso. Tem muitas histórias assim que dariam lives e mais lives das experiências que eu já fiz com a própria história de vida. Olha lá, a Cíntia, descendência cearense, não, ascendência. Ascendentes, né? Malandra, Ariel Gomes, que tem malandragem de carioca. Olha que coisa doida. Mário Gomes é um querido, divulgador do nosso trabalho, mas está sempre com a gente ali, comigo e com a Cíntia Menezes. Então, Ariel Gomes quer fazer uma consulta com a Cíntia. Quer ser paciente da Cíntia, olha aí. Depois de junho, ela já está apta. Inclusive, ela já está atendendo, porque uma parte do estágio é ela atendendo lá no consultório. Ela já está atendendo, já tem, eu acho que tem um ano já que a Cíntia está atendendo, que é o estágio supervisionado. Ah, sim. Mas ela não está em Brasília ainda não, né? Ela está lá Ainda não. ainda não, né? Mas já está, né? O coração já está por aí, né? Tá, tem É, que estar. Aí o não tem como cérebro e o ficar longe. coração, né? Mas que legal, então, essa vai agregando, né, também outros valores. Então, você já deu formação, mas tem gente, pelo jeito, que é mais do que Brasília, né? Tem muita gente que já foi para outros estados, desde que o Instituto foi criado, né? Ah, não entendi a pergunta. Das pessoas que fizeram formação no Instituto, já foram para outros estados. Ah, nós temos alunos de vários lugares do Brasil, né? E, por exemplo, alguns cursos que eu dou aqui na clínica, na última turma veio uma pessoa de Curitiba, entendeu? Mas aí foram outros cursos, foi de hipnose, que eu também sou hipnólogo, né? Então, Uhum. vieram pessoas de outro lugar fazer o curso aqui comigo em Brasília. E é comum virem pessoas de fora. Agora tem pessoas do Goiás. Dia 20 e 21 eu começo um curso de hipnose aqui também. Muito, muito legal. Aqui na Ah, clínica. sim. Então, e aí a gente ia tocar naquele assunto, né? E é um assunto, pelo menos assim, aqui no meu estado, eu percebo assim que tem acontecido muito, mas eu vejo que não é uma característica só aqui no Mato Grosso do Sul, é uma coisa corriqueira, né? É essa questão, a depressão e o suicídio, né, na juventude. Crianças já vem tendo algumas dificuldades nesse sentido. Mas, assim, o jovem, ele com esse universo, assim, acho que os pais tendo que trabalhar fora, pai e mãe, né? Esse distanciamento familiar também tem gerado muito, assim, despreparo, talvez, na estrutura do ser. Porque a nossa formação, a base dela vem, querendo ou não, da família, das nossas convivências, é aquilo que nos alicerça, né? Quando a gente não tem essa funcionalidade legal, isso não funciona na nossa vida, a gente fica meio capenga dessas informações e dessa troca de experiências. E aí, quando vem as relações, nós temos aí mais dificuldade ainda, né? Eu vejo, assim, muitos jovens que cortam braços, né? Teve a época da Baleia Azul, que tinha aqueles jogos, né, que fazia também algumas abordagens, sobretudo com a cabeça juvenil. E aqui a gente tem, assim, eles não aceitam o não. Então, assim, se a namorada diz não, me mato. Se vem a questão da sexualidade, do gênero, de outra coisa que eu não posso, então eu vou me matar. Eu vou tirar a vida porque assim é melhor.
é sempre essa abordagem. Na literatura, nós temos aí uma percepção interessante, porque no texto e na postagem desse jovem na rede social, você já nota que ele está entristecendo, que ele está perdendo a segurança emocional. E isso a gente notava também nos escritores que se suicidaram, né? Quando a gente pega Raul Pompeia, no Ateneu, a gente nota que ele tinha aquela carga do estupro, né? O próprio Ateneu foi o local que ele psicologicamente tirou fogo no livro, né? Assim, durante o seu romance ele ateia fogo na escola, mas mostrando aquele conflito anterior, ou Confissões de Lúcio, né? Que é de Portugal, ou a gente vai ver Fausto também, que foi o grande livro, né, que influenciou, que foi retirado, causou um problema lascado no povo, o povo se identificou. Então, na literatura a gente já tem essa abordagem. Como você vê esse jovem de hoje, assim, dentro do teu campo, tem jeito? Tem jeito essa geração, ou a gente está perdido mesmo, não vai ter jeito? Tem para onde ir? Ô Marcos, você está dando uma oportunidade para a gente discutir um tema que ele precisa ser reelaborado na cabeça da nossa geração. Eu acho que eu sou mais velho do que você, talvez uns 8, 10 anos. Né? Então, assim, eu penso que nós precisamos rever muitas questões, porque a depressão, ela é, de fato, uma questão muito séria, que ela é muito mais do que a gente pensa, né? Infelizmente, as pessoas da nossa geração e anteriores à nossa não levaram a sério a depressão. E isso não pode ser passado para essa geração nova, que são os nossos filhos, que serão os nossos netos, e que serão as futuras gerações. Porque é uma doença seríssima, é uma patologia seríssima, que a gente precisa compreender para tratar. Por exemplo, nós temos esse mundo moderno, que é moderno para nós, mas para eles é contemporâneo. E esse mundo que é moderno para eles, o que é moderno para nós, ele vende a felicidade fácil. Entendeu? Ele vende um conjunto de formas ideais de vida que não são reais. E aí, as pessoas abraçam, sabe por quê? Porque os meios de comunicação estão dentro de casa, os jogos oferecem isso. Eu falei hoje, ontem, nós tivemos aula ontem. A Cíntia teve aula ontem, e eu falava lá, olha, vocês já perceberam que quando você anda numa via, você só vê pessoas com características naqueles outdoors de propagandas de faculdade. Você só vê filho de papai, você só vê pessoas branquinhas e loirinhas, entendeu? Então, a gente precisa compreender uma leitura de mundo nova. Então, como eu vejo isso, Marcos? A depressão, o estado do Mato Grosso, em 2017, por exemplo, Mato Grosso do Sul, em 2017, era o terceiro em suicídio no Brasil. Né? Ele era o terceiro Mato Grosso do Sul. E aí resolveram criar um comitê por aí, eu não sei o que deu esse comitê, mas vocês aí eram o terceiro do Brasil. Então, a cada 100 mil habitantes, 9 se matam. Se matavam em 2017. Hoje nós estamos em 2022. A tendência é aumentar. Então, a depressão tem jeito? Olha, a classe baixa, a classe média e a classe média baixa, eles passaram a ter acesso aos trabalhos de psicólogos e de psicanalistas. Infelizmente, nós não tínhamos acesso a isso, porque isso era para rico. Mas agora, a gente está aprendendo que a depressão, que a ansiedade, que o suicídio... Aqui, Marcos, na clínica, chegam adolescentes com blusa comprida, de manga comprida. Ali eu já percebo. Tem corte ali. Né? Só para tu entender o que é o corte, quando a pessoa está com depressão, ela sente primeiro uma angústia. A angústia, Marcos, eu não sei se tu já teve muitas angústias, e eu tenho certeza que você teve. Ela não tem um local ideal.
A angústia não tem um local ideal, ela é aqui dentro. Aí sabe o que o adolescente faz? Para ele curar essa angústia, ele fabrica um corte para ele olhar para esse corte e na medida que ele for sarando, é como se ele estivesse curando. Mas isso é algo que passa. Depois ele vai cortar de novo, sabe por quê? Porque não resolveu a angústia. A angústia resolve na clínica, porque o psicanalista conhece. Então, o depressivo, ele, principalmente esse que causa mutilações, ele precisa fabricar o corte, porque não existe. Então, ele fabrica cortando os pulsos. E muitos alejam os dedos, morrem. Você falou da baleia azul. Eu dava uma palestra aqui e eu mostrava a foto de uma criança, porque tinha um desafio, Marcos, naquilo dali, que era o seguinte: crianças de 8 anos. O desafio era, não podia falar para os pais, mas eles tinham que acordar 4 horas da manhã, olha, até a hora é bem escolhida. 4 horas da manhã, abrir, fechar todas as janelas, abrir a boca dos fogões, todas, e ligar uma vela dentro de casa, um fósforo, olha só. E aí tem a foto das costas dessa criança toda queimada. Então, a depressão não é um mimimi, como tá muito na moda as pessoas falar que tudo é mimimi. Eu mando tudo ir pra puta que pariu. Sabe por quê, Marcos? Mimimi é o jeito, cara, discriminatório de dizer que a pessoa se vitimiza. Não tem vitimização, né? Agora você falou uma coisa interessante, Marcos. As pessoas, elas dão um sinal e elas deixam sinais. Eu separei, eu não trouxe aqui, mas eu separei 5 postagens de pessoas que se mataram, as últimas postagens. E elas estavam dando sinais que iam se matar, entendeu? Então, a depressão tem jeito? Tem jeito. Agora, é necessário que a família colabore. Porque muitas vezes eu trato de uma pessoa na clínica, mas o causador do problema está lá dentro de casa. Ou os causadores. Só uma participação aqui, ó. O Instituto Maia Educacional, que é aqui de Dourados, né? Eles trabalham com educação e com educadores. Quem nota mais a questão da depressão, muitas vezes é o professor, porque o pai e a mãe eles não notam. Ó, me preocupa alguns estudantes que vivem de blusas com mangas compridas e capuzes, né? E aí a gente vai vendo assim, a Cíntia também falou, ela atendeu com 12 anos, né? Ó, muitos casos estão aparecendo assim, de adolescentes se cortando, se mutilando. E destacar aqui, ó, Dan Gomes, Fernando Moraes aqui também, o pessoal aí que está chegando, sejam bem-vindos. Além da tristeza desses adolescentes, né? Sejam muito bem-vindos. Mas é isso que o Marcos tem colocado, justamente a experiência de psicanalista, né? Eu falo porque aqui, por exemplo, eu dei palestras na escola onde houve um suicídio de um estudante adolescente. Enquanto o pessoal estava estudando, na hora do intervalo, ele foi na parte da horta do colégio e se matou lá na parte da horta, durante a aula, né? E isso foi um impacto, mas assim, o que mais a gente notou é que no colégio como um todo, tinha muita manga comprida. Então, era um risco iminente, não só para aquela unidade, mas assim, todas as unidades de ensino. Mas não é que o pai e a mãe são distraídos, é que eles chegam de noite, chega cansado, vai lavar roupa, vai fazer uma coisa ou outra, daqui a pouco a hora de dormir passa batido isso. Você não consegue visualizar. A questão medicamentosa também, né? É preciso ter apoio medicamentoso, Marcos, além da terapia? Isso é uma coisa que tem gente que tem restrição à medicação. Mas às vezes é necessário, sim. 2 questões que vocês trouxeram aí, que a escola trouxe, me interessante, a postagem. Desculpe o pessoal da minha página, eu sou cego, não estou conseguindo ver quem entra, mas é um prazer imenso tê-los aqui. 2 questões muito importantes que você trouxe. O professor, ele tem uma importância fundamental, não só na questão da depressão, mas na questão do problema de vista, na questão da dificuldade de aprendizagem. E o professor, pessoal, ele precisa ser mais valorizado e respeitado.
O professor realmente é aquele que consegue chegar antes. E eu diria o seguinte, todo mundo quer ensinar um pai a ser pai. Todo mundo quer ensinar pai a ser pai. E não se ensina pai e mãe a serem pais. Tudo que muita gente fala... Eu lembro lá do meu serviço, do meu trabalho, um cara que não era pai, que estava tendo... Não é que não pode, tá? Mas que não era pai, queria ensinar um outro pai a agir com os filhos. Porque o filho era adolescente e ele bebeu, foi dirigir, a polícia pegou. Aí depois ele já com a carteira já lascada, foi dirigir de novo, pegou de novo. Aí o cara foi ensinar o cara a ser pai. Não, olha, sempre o pai morre de amor por filhos e a mãe vai morrer de amor por filho. O que a mãe faz é algo natural. Eu acho que a mãe é madura o suficiente. Agora, ninguém vai mexer. Não pode ficar com celular. Porra nenhuma. O palavreado, desculpa, tá? Mas eu sou muito sincero aqui dentro da clínica com as pessoas que eu atendo. Então, você pergunta, o remédio. Marcos, inicialmente, inclusive para você e para muitas outras pessoas, o remédio, ele é essencial até um certo ponto da vida. Porque tem pessoas que viciam no remédio para dormir. Então, se dopam para dormir. E isso não é legal, porque o cérebro ele não é preparado para essas doses eternamente. Então, o remédio ele precisa ser tomado para aliviar a dor maior. Mas quando ele estabiliza, sabe? Eu aqui dentro da clínica, o psicanalista não tira remédio. Mas eu utilizo a hipnose para poder trazer o sono de volta. Com uma sessão de hipnose, Marcos, as pessoas passam a dormir maravilhosamente com uma sessão, mas aí tem que continuar fazendo o tratamento com a hipnose. E aí aprender a auto-hipnose para fazer em casa sozinho, para não depender também do hipnólogo. Então, assim, o remédio ele é necessário e fundamental quando você está em crise. Mas o problema é só o vício, que as pessoas gostam tanto que elas viciam. E aí isso é que é o prejudicial. Porque elas passam a depender de algo que é uma droga. E quando você toma um remédio, você ajuda num ponto, mas você lasca o outro. E normalmente o fígado de muita gente hoje está lascado hoje. Tu pode ver que tem muita gente com problema dentário, porque tomou muito antibiótico, porque os pais enfiavam antibióticos na infância. Então o remédio, para mim, aqui na clínica psicanalítica a gente luta contra as empresas farmacêuticas. Se alguém quiser, qualquer dia pode assistir uma aula minha chamada O Lado Obscuro da Psiquiatria e da Psicologia, que aí eu vou falar um pouco sobre o lado negativo das indústrias farmacêuticas. Mas tem jeito? Tem. Deixa eu ver aqui, ó. A Thelma Rodrigues entrou aqui, está dando boa noite, lá de Aracaju, lá da terra da Cíntia. A medicação tem que ser em casos extremos, a priori. Com o passar das sessões, naturalmente, as pessoas vão deixando de fazer uso aos poucos, à medida que vão se curando, né? O lance principal também é que o que eu quis entrar na questão da medicação é que o jovem ele está achando outras âncoras também. Porque quando ele não vai para a medicação prescrita, ele vai para a medicação, aquela medicação que não é a ilegal. É a bebida, é o cigarro, é a droga ilícita, né? Que é essa outra droga, que é a alucinógena, que ela dá um prazer momentâneo e ela ajuda a entorpecer. Porque, na verdade, o grande lance é o entorpecimento da realidade que você está vivendo, que está te doendo. Você quer se livrar daquela dor, aí você se entorpece. Mas aí no vício, você bebe mais, porque você quer mais, passou efeito. Aí você vai mais, até nós temos hoje jovens alcoólatras, muitos jovens que não conseguem passar um dia sem a bebida, ou o jovem que também mistura até o sexo, né? Aí começa o sexo desregrado,
E aí aqui nós temos assim, uma quantidade enorme de doenças, né, que a gente já tem ligadas ao sexo. O HIV mesmo tá gritante, está muito jovens que já estão soropositivos, né? E isso sem necessidade, porque a gente sabe que no entorpecimento, quem vai lembrar de preservativo, de cuidado, né? Ninguém lembra de nada, né? Ou propriamente com a seringa, com tudo mais que se tem. E aí você vê, são coisas que se relacionam tudo ao equilíbrio emocional, aquilo que você tem ali dentro. Se você consegue chegar nesse ponto, você já vai melhorando muitas coisas, né? Eu tive que achar outras maneiras de tratar a minha vida, né? As minhas dores, os meus sofrimentos. Eu escrevo, né? Mas assim, não tem contraindicação, graças a Deus, né? Escrever dor não tem problema. E aquilo que não for legal para a comunidade, a gente elimina, joga fora e toca adiante, né? Mas a ideologia é realmente achar um caminho para si mesmo, é difícil, né? Mas a psicanálise com certeza pode muito, né, Marcos? A gente falaria para você, enquanto psicanalista, Marcos, que o primeiro grande questionamento seria por que o Marcos Coelho escreve? Porque ele leva a energia para a escrita. Então, assim, a gente está vendo, tudo tem um porquê. Marcos, grava bem essa frase, que é a frase que eu falo para as pessoas que vêm aqui à clínica. Eu falo para elas, eu sei que tu está lendo aí. Olha, enquanto tu está lendo aí, eu vou fazer um elogio aqui, que eu acho que todas as pessoas que fazem lives, que estão assistindo, deveriam aprender. Com a Cíntia e com você. As pessoas não têm a obrigação de assistir uma live dessa. E 20 pessoas, nesse momento, estão nessa sala assistindo isso. Para mim, eu estou vendo 20 aqui. Então, assim, é um número muito grande para um domingo à noite. Então, elas precisam serem valorizadas, elas precisam serem vistas. Sabe por quê? Porque se fosse para ficar lá na plataforma e blá, 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 era uma coisa. Mas se ficam aqui, cara, é porque são importantes. Então, cada uma dessas pessoas que estão entrando aqui, cara, são nossos queridos, são nossos amigos, são parceiros. E a gente precisa falar o nome, a gente precisa valorizar a nossa relação com eles. A Cíntia faz sucesso por isso, porque a relação dela com o público... daqui a um dia tem um fã-clube da Cíntia Menezes. E a gente acompanha, eles escrevem pra gente. Então, assim... assim, olha, uma das minhas preocupações é com suicídio. Inclusive, ele aumentou na idade adulta do idoso. Não era comum o idoso cometer suicídio. E hoje, aumentou o número de idosos. Isso me assusta. Né? Por quê? Por causa das angústias da vida. Marcos, guarda uma frase. É a mesma frase que eu falo para cada analisando meu que entra aqui no primeiro dia. Olha, para tu se entender também por que tu escreve. Olha que interessante. A primeira reunião de Freud, eles reunidos, aqueles cabeções, aqueles fenômenos, eles foram tratar do porquê eles fumavam charutos. Olha só. A psicanálise, tudo tem um porquê. E aí, a frase que eu quero que você guarde é a seguinte, que é de Freud. Toda ação, agora imagina todas as suas ações, toda ação humana possui uma motivação inconsciente. Então, o fato de você transferir boa parte da tua energia vital para a escrita tem um porquê. E esse porquê, ele pode ser encontrado nas sessões de psicanálise. Por quê? Ele deve transferir por causa de uma falta em algum lugar. E aí ele vai para a escrita. E aí gasta essa energia aqui. Entendeu? Então é muito interessante a visão da psicanálise, tanto para a depressão, porque a depressão, Marcos, ela é a depreciação do próprio eu. Ela é assim, olha, para a psicanálise, é o limite da angústia maior, onde a angústia engole o desejo. E aí a pessoa não tem desejo mais de nada. Né? Então, isso para a psicanálise. Então, a pessoa perde o desejo. E quando você perde o desejo, porque a tua vida é busca de prazeres, é o tempo todo.
E quando você perde o prazer de viver, inclusive, acabou o sentido. E aí, o que a pessoa pensa? Eu vou me livrar da minha dor, acabando com a minha vida. E aí, quando ela queria acabar com a dor, ela acabou com a vida. Não é? E eu conheço muitas pessoas que tiveram depressão e que conseguiram passar por ela e hoje são felizes. E aí elas vêm para a clínica e falam, poxa, aquele dia que eu queria me matar, eu não fiz. E eu estou tão feliz de estar aqui hoje com você, assistindo conversando com você sobre a vida. Então, assim, a gente precisa respeitar quem tem depressão, não pensar que é mimimi, não pensar que é porque o papai disse não, tal. Tem outra coisa que eu quero te falar, Marcos, para todos os que estão assistindo, olha. Uma vez um analisando chegou e falou assim, olha, eu separei da minha namorada. E eu achei estranho, sabe por quê? Porque eu fui criado com papai e mamãe. E ela não. Como se ele, que foi criado por papai e mamãe, fosse melhor do que ela. Aí eu virei para ele e falei, olha, muitas vezes ser criado por papai e mamãe é tão mais prejudicial em determinada circunstância do que você ter sido criado só por mamãe, só por vovó, só por titia. Então, a vida não é isso que se joga, foi criado por vó, igual esse idiota desse presidente fala, foi criado por vó, não presta. Não é? Foi criado por mãe sozinha, separada do pai, não presta, não. Cada ser humano, ele tem um período, Marcos, que começa dos 6 meses aos 7 anos de idade, que vai moldando a personalidade. É ali que ele vai dar a resposta. Quer ver um exemplo? Aqui, na clínica, eu tive a oportunidade de cuidar de um pastor pedófilo que, quando estudamos a história dele, ele foi estuprado quando era na infância dele, com 5 anos. O que se pensa? Ou ele vai virar um homossexual, né? Seria a primeira ideia, porque ele foi estuprado, né? Mas o efeito, ele acontece diferente para cada pessoa. E para ele foi pedófilo, entendeu? Ele foi pedófilo. A pedofilia não tem cura, entendeu? Nós temos alunos aqui do curso que foram fazer pesquisa no presídio aqui de Brasília, onde tinha estupradores, pedófilos. Aí perguntaram para os pedófilos o que você acha daquela vacina que acaba com a libido dos pedófilos. Ele falou, olha, não adianta, se acabarem no meu libido nessa genitália, eu começo a usar os dedos, entendeu? A pedofilia é uma doença muito grave também. Mas nós estamos falando de depressão, né? Então... Só deixar o pessoal participar aqui, ó. Isso. Aqui. Thelma, faço uso do Rivotril desde a morte do meu irmão. Só uso 6 gotas, mas não consigo me livrar. Cíntia, muitas pessoas estão falando aqui que fazem uso de medicações para dormir. Fala do tratamento para isso. Vamos ali falar mais aqui, Thelma. Minha mãe está com síndrome do pânico e depressão. Está difícil de lidar. Cíntia, a Cíntia Maria falando para a Cíntia Menezes. Cíntia Menezes, eu preciso mesmo, pois quero sair do medicamento. Thelma, deixei de ver o Fantástico para ver vocês. Beleza. Thelma, um beijo para você, Thelma. Cíntia, a terapia ajuda, toda ação humana possui uma motivação inconsciente. Thelma, semana passada um jovem de Aracaju se matou, de família rica, e perguntamos o porquê. Nossa, nunca ouvi isso, muito forte. Isso da pedofilia, né? Eu acredito. Procure fazer terapia, Marcos. Quem já teve depressão pode ter de novo? Sim. Sempre obrigada. Pode sim, a terapia ajuda muito. Vamos ver se tem mais alguma. Tem um filme antigo sobre pedofilia, chama O Lenhador. Olha, quanto à pergunta, quem já teve depressão pode ter de novo? Não, é assim. A depressão, ela não cura. Ela é controlada. Então, se você deixa de fazer a terapia, ela vai retornar.
A depressão, ela não fala assim, olha, vai acontecer agora. Então você entra sem saber e você sai sem perceber. Ela vem. A pior depressão, ela dura 2 anos e ela assim, considerada. Eu estou falando aqui uma linguagem simples. Se tiver psicólogos aí, tá? E ela é assim aquela das piores de todas. A que dura 2 anos. Todos nós temos depressões. A depressão mais simples, ela dura 2 semanas, em média. Ela vai embora, depois dura 2 semanas de novo, a parte mais grave. Mas a depressão, ela não tem cura. O remédio é importante. É importante. Mas se vier para a clínica, é muito melhor ainda. Não é? E como é o tratamento? Olha, eu relaxo, eu utilizo hipnose e eu faço terapia. Né? A hipnose, 15 minutos em estado hipnótico, Marcos, representa o mesmo que 2 horas de sono profundo. Tu já experimentou 2 horas de sono profundo? Não é? Será Eu que a tenho gente certeza consegue? que tanto tempo que tu não dorme 1 hora de sono profundo, entendeu? Então, assim, e com a hipnose é interessante. Sabe por quê, Marcos? Olha, a hipnose ela é muito interessante. Ai, eterno, não façam isso em casa. Tem Não faço orientação. em casa. Por quê? Por que eu faço? Eu controlo o local da dor na minha cabeça. Isso é hipnose. Eu controlo o local da dor e simplesmente aplico uma agulha dentro aqui do pescoço. Eu fui à farmácia. Eu fui à farmácia e não tinha agulha maior, só tinha essa. Oh, meu Então pai. eu coloquei essa mesmo. Então, assim, a hipnose, ela, além de controlar a dor, observe. Então, assim, ela controla dores, ela faz uma regressão e vai até um local onde você tem um trauma e ela trabalha esse trauma. Então, ela ressignifica esse trauma. Você tem ideia, Marcos, com o tratamento com a hipnose? Eu tive uma mulher na clínica de 64 anos, aí é da tua época, é isso que eu vou falar. O pai dela faleceu e a mãe dela obrigou que ela tirasse uma foto na frente do caixão. Na minha infância, era comum as pessoas tirarem foto lá no caixão, era muito comum. E qual era o trauma dela? Qual era o trauma dela? É que a única imagem que ela tinha do pai dela era naquela ali no caixão. O que eu fiz? Eu voltei ela numa regressão para 3 anos. E aí ela voltou para um momento da memória dela que ela estava no ombro do pai dela. E aí ela foi e olhou para o rosto do pai dela e começou a chorar no divã. Ela estava com 3 anos, no divã. E aí ela falou assim, olha, meu pai é lindo, o cabelo dele é grande e encaracolado. O que acontece nesse momento? Eu troquei a imagem do pai morto para essa imagem do pai vivo. E a lembrança que ela teve é uma lembrança real. Entendeu? Tudo que nós vivemos, tudo que nós vivenciamos, está guardado no nosso cérebro até hoje, numa área de memórias. O que a hipnose faz? A hipnose ela vai em todas essas lembranças, a partir da regressão. E aí, ali a gente trabalha o trauma, a gente muda, é como se fosse um mecânico, a gente conserta aquilo dali. Automaticamente a pessoa já transforma. Então, tem como? Tem como sim. Tem como sim. Enquanto ele limpa o sangue do pescoço, a Cíntia ficou aqui em estado de choque, tadinho. A Cíntia Menezes. A definição mais clara de depressão, qual é? As pessoas acham que somente o choro é verdade? Cíntia Menezes, ai meu Deus, ele enfiou a agulha. É uma excelente live grata. Eita coragem. Bruno entrou, só faz esse procedimento que entra em hipnose, não é isso, Marcos? É verdade. Sim. Existe a hipnose e existe a programação neurolinguística. O que eu fiz aqui agora foi programação neurolinguística. Trabalhar a mente. Em estado... Eu não estou em transe. Então, eu só fiz isso, trabalhei a mente só.
Aí, ó, o Penrose entrou aqui também conosco. Penrose Marcos entrou no aniversário dele essa semana, né? Ok. E a foto também, era comum antigamente mesmo tirar foto com os mortos. Era, inclusive, até arrumava morto, né? Na Europa, um tempo atrás, arrumava a família toda sentadinha no espaço, como se estivessem vivos e tiravam a foto. Era Sim. o hábito, né? No Nordeste, pelo menos eu que sou de família pernambucana, tudo a gente recebia pelo correio, né? O parente morria e daí quem estava lá tinha esse carinho de mandar foto, já que a gente não ia poder estar lá, aí mandava foto do finado. Mas eu não acho que era uma coisa assim exatamente ruim. Era para ter certeza que aconteceu, né? Aí que aconteceu o episódio. Era uma maneira de compartilhar ter certeza que o parente realmente se foi. Mas, Marcos, não é só choro, né? Tem a depressão, tem Não, várias não. pessoas. As pessoas Olha, manifestam dor de várias formas. as pessoas. Essa pergunta é muito cabível aqui, porque as pessoas pensam que é só tristeza profunda. É até interessante, Marcos, a gente pensar a diferença da tristeza para a depressão, né? Na tristeza, existe um objeto específico. Ou seja, se você perde um amigo agora nessa época de pandemia, você fica triste. Você entra em luto e você fica triste. Se você só que observa, você tem um objeto, você perdeu um amigo, isso é a tristeza, né? Agora, na depressão, você não tem o objeto. Esse é que é o grande lance da depressão. Como não há objeto, você não sabe o que é. O que alguns estudos falam? Que é o conjunto de vários traumas que você teve na vida até hoje, acumulado, que não tratou, aí ele explode em algum momento que causa dor. Seja uma briga. Olha só, um casal não se separa por causa de uma briga. Não se separa por um motivo. Para um casal separar, eles têm diversos pontos de confusões. E aí uma briga pode causar a separação, mas não é por causa dessa briga, é por causa do acúmulo de todas as outras que já estão dentro. Assim é a depressão. São um conjunto de vários fatores. Tem pessoas que têm a resposta no corpo, dores no corpo. Tem pessoas que ficam muito raivosas. A depressão ela vai se manifestar em cada pessoa de forma diferente, mas algo em comum existe, que é querer ficar num quarto escuro sem a presença de ninguém. E o segundo ponto é a depreciação de si mesmo. Então a pessoa passa a não gostar de você, dela mesma. Ela perde o gosto por ela e perdendo esse gosto por ela, perde o gosto pela vida, né? Então assim, são vários fatores que podem É uma acontecer. cadeia, né? Alpenrose, é verdade. Depressão é uma barra invisível. Cláudio Bonfaz, minha tristeza, eu uso a música quando eu tenho tristeza. Não Penrose, também música, entende bem Olha disso. só, tristeza. Mas A tem tristeza. também, eu já vi pessoas que elas entram num período eufórico, e é tentando assim suplantar essa dor, aí começa a limpar a casa, fica limpa, fica, né, começa aquela Aí é coisa, e a ansiedade. pessoa, mas a pessoa, às vezes, por exemplo, ela perdeu, uma conhecida minha perdeu o pai e a mãe, de repente ela começou um faxinão, e para não pensar no velório, para não ir lá, aí a outra irmã que teve que ir lá mexer com o negócio de funerária, e ela não quis, ela começou a trabalhar outra coisa. Então, às vezes, tem vários fatores, né? Que a gente não. Cada organismo, cada pessoa, cada gente é um agente, né? E tem gente que se tranca no banheiro, mas aí tem gente que se tranca no quarto, tem gente que está andando na rua, sem rumo, né? Uma conhecida minha andou 400 quilômetros, saiu, Nossa, saiu assim, sem rumo, chorando, perdeu o filho. dá de No Brasília a Goiânia, acidente, isso é real. É. e Brasília a saiu Goiânia. andando. Essa É, distância é Brasília a Goiânia, imagina. pensa, aqui vamos ver o pessoal, ó.
É verdade, são vários traumas que desencadeiam várias doenças, né? Pensando que, no teu caso, tu acabou de falar, Marcos, também de outro algo muito importante, que é a ansiedade. Né? Por exemplo, quando tu fala que a pessoa vai limpar a casa demais. Lembra da frase que eu te falei para tu decorar? Toda ação humana possui uma motivação inconsciente. Toda vez que você repete demais uma coisa, a gente precisa descobrir o motivo dessa coisa. E sabe uma coisa interessante, Marcos? E eu toco aqui em outro assunto de forma rápida. É o que é o sonho. O sonho é uma das poucas formas de você aliviar esse conjunto de traumas que você tem dentro de você. A gente precisa parar de mitificar o sonho. De pegar aquele livro do sonho e achar que aquilo ali é uma realidade. Olha, o único grupo que tem moral para falar sobre os sonhos é a neurociências e a psicanálise. Não é? O que a psicanálise vai falar do sonho? Que toda vez, todos os teus traumas estão pulsando e eles vão sair de duas formas. Uma é por meio dos sintomas, que são o início das doenças, e outra é por meio dos sonhos. Só que por sonhos, ele sai codificado. Você tem uns problemas na sua infância, até a vida adulta, esses problemas, eles ficam pulsando, querendo sair. Aí nós convidamos para vir para a terapia da fala, que é a psicanálise, que por meio da psicanálise sai, por meio do sonho sai, por meio da hipnose. E é igual eu estou falando, por sonho ele sai codificado, ele não vai sair o trauma como ele é, porque senão você vai sofrer de novo. Então, por exemplo, se é um trauma com um problema muito grande, é possível que você sonhe com um dilúvio, você sonhe com uma enxurrada caindo por cima de você e assim por diante. Mas eu já aproveitei muito sonho para jogar no bicho. Aí cobras, lagartas, onças, Pode que tu enricou o bicheiro. Mas já deu 100 anos, já deu 50 anos, já ajudando. A Thelma, sonho demais, parecem reais, tem até medo de dormir. Alguns casos aí, ó. A família deve se tratar também. É um fato interessante, porque a depressão, ela não é um problema só do doente, mas a família toda está envolvida. Então todo mundo tem que entrar na mesma... Tem que resolver, porque o conflito ele não é sozinho, né? Então a gente... É como o Alzheimer, as outras doenças que a gente sabe que você vai tratar de uma pessoa e você acha que só aquela pessoa está doente, né? Mas, na verdade, todo mundo tem que se ajudar nesse processo. Porque é complicado, né? Tem uma pessoa muito querida que acabou de entrar aí, uma pessoa muito querida. Ela sabe, eu não vou citar nome, mas ela sabe que eu vou estar falando dela. Eu falei para ela na primeira sessão, olha, você vai me enricar se não resolver alguns problemas de pessoas que te deixam depressivas, de pessoas que deixam a sua ansiedade aumentar. Por quê? Porque pessoas que moram com ela já casada, ainda algum bando de familiares. Gente, casou, busque o seu lugar, de preferência. É claro que são raros os casos que os familiares ajudam, mas só que a grande maioria, pela experiência clínica, mais atrapalham. Casou, arruma o seu cantinho, faça visita a papai e mamãe, mas volte para o seu lugar separado, porque senão você vai ter depressão, você vai ter desgosto, você vai ter angústia, você vai ter um monte de questões causadas, sabe por quê? Por frustrações. Olha lá, a Corina falou assim que mesmo ouvindo a live, todos resolveram sair de perto, mãe, marido. Infelizmente, o apoio vem de estranhos também. As pessoas que conhecemos parecem não se importar. Diz o Penrose, né? Ele concordou com ela. E a Corina, mas não aceitam e não conversam sobre. Porque é uma missão complicada, né? Corina, verdade, ou era assim ou morria. Então, a gente que tem o interesse, né? Tem que continuar lutando. O Penrose está live excelente, Marcos. Amando. A Corina que está amando também. Então, mas é justamente isso. Que a família, se ela quer realmente
envolver no sentido que você consiga sair da situação, você tem que estar junto. Acho que é tudo ou nada. No grupo familiar, é uma instituição, quando a gente fala, é uma instituição falida. Muita gente acredita que a família está falida, né? Mas eu acredito assim, ela não é questão econômica, gente. Esse falir é quando você realmente perdeu a essência do que é ter as pequenas satisfações que a vida nos proporciona. Viver já é um ato de estar vivo, eu acho que já é um ato de resistência. Enquanto a gente passa por tantas situações, né? E quando eu faço palestras literárias, né? Mas falando sobre a literatura e a depressão, às vezes como a gente percebe o jovem, né? Como que você vai lidar? A vida é uma tragédia, né? Você nasceu ali, o povo já queria matar no começo, né? A gente nasce igual filhote de cobra, né? Quem quer matar já é o próprio familiar, né? Ele já quer destruir você, né? Você aprende, a primeira pessoa que você aprende a correr é do seu pai, né? Que seu pai já quer matar, já quer fazer alguma coisa. E você tem que administrar os fatores da sua vida, que não significam que você é a pessoa que mais sofre no mundo todo. A gente sabe que o sofrimento ele é inerente à vida humana. Tanto eu, quanto a pessoa lá em Los Angeles, quanto a pessoa lá na Índia, todo mundo está sujeito à convivência e à dor. A dor é um processo que é inerente a todo mundo. Agora, lidar com essa dor, lidar com as situações, com os conflitos, isso é de cada um. E o Marx, por exemplo, é uma coisa interessante. Por que a psicanálise ela é interessante? Porque é a forma de fazer essa leitura de si mesmo. Porque você está lendo você mesmo, você não está dando conta de olhar nesse espelho seu. O psicanalista vai ajudar você a olhar nesse espelho de novo. Mas ver outro aspecto que você não está conseguindo enxergar. E sair dessa... E está indo. É uma corda, né? Que você amarra no pescoço ou você escala o buraco onde você está imerso, né? Então você que vai administrar essa corda, né? Todo mundo tem a cordinha. Tem que ver o jeito que vai usar essa cordinha, né? Eu penso assim, né? Não sei. Agora, o nosso especialista ali, né? Marcos, é importante eu falar aí, nisso daí que você está falando, por quê? Aí eu vou ter que fazer uma diferenciação da psicologia e da psicanálise. A psicanálise, ela atua no consciente. Ou seja, o que é o consciente? Aí eu vou falar para o Penrose, é o nome dele? Isso. Penrose que está aí, ou a minha querida Amanda, ou a minha queridíssima Cíntia Menezes. O que é o consciente? O consciente é tudo que nós estamos ouvindo e falando. O que é o pré-consciente? Aí, Marcos, olha o pré-consciente o que é. Você não está nem pensando no número do seu sapato, mas você sabe quanto você calça. Tu pensou agora no número que você calça. Aonde estava esse número antes de você trazer para cá? Você não sabe. Você não está pensando no número do seu celular, mas você sabe. E agora você vai pensar nele, olha. Ou seja, esse é o pré-consciente. O pré-consciente é uma instância do pensamento onde você pega a hora que você quiser. E aí entra a grande sacada, Marcos, que eu quero que você saia daqui com esse pensamento hoje. Chama-se inconsciente. E aí, meus queridíssimos dessa live, o que é o inconsciente? O inconsciente, Marcos, você não consegue pensar. Se eu falar para você assim, sabe o que acontece aqui na clínica? E é bom para o pessoal que está na live aprender isso. O pessoal chega aqui na clínica falando que tem trauma e sabe onde é. Ninguém sabe onde estão os traumas. Ninguém sabe. Os traumas reais, nós temos tantos. Aí, eu já posso dizer aqui, porque tanto a depressão como a ansiedade são conhecidas como as doenças do século. Calcula-se que daqui a 10 anos, menos de 10 agora, 10% da população vão deixar o emprego por causa da depressão. A população mundial. Então, pensa bem como é que é o perigo da depressão.
Desses aí, uma grande parte se matam, porque uma grande quantidade de depressivos graves, eles tiram a vida. O Marcos, entre 2016 e 2019, aqui no Brasil, 16 padres e pastores e espíritas tiraram a própria vida, entendeu? E não é religião, sabe por quê? É porque cobram tanto do ser humano, e o ser humano não é isso que a sociedade cobra. O ser humano não é essa palhaçada de moral hipócrita que existe aí. O ser humano é o ser humano. O Freud, a primeira crítica que ele fala, e o Nietzsche faz a mesma coisa. Quando a gente civiliza, a gente desumaniza. A gente tira... Pode falar. Só um minutinho. O Penrose é ótimo. Ele queria sofrer de depressão, mas em Los Angeles, tomando champanhe com um monte de caras bem dotados, né? E nus ali, né? Aí eu fiquei ali, né? Lógico, mas não podia parar você num assunto sério. Ele querendo rir, partiu Los Angeles, my friend, né? Mas assim, voltando, a gente tem que ter a parte do furo de reportagem, que é o ser humano. A gente tem essa questão. E não é porque você está dentro de imunidade religiosa que você está imune às questões lá de fora. A gente viu aí, né, vários padres que estão falando de síndrome do pânico, né? Padres famosos aí da High Society que tiveram anorexia, depressão pura, né? Ouvi do meu coordenador que eu precisava de Deus. Não é essa questão religiosa, né? É uma questão de patologia, uma questão de doença, gente. Sabe uma informação que eu acho interessante eu passar para você? Está fora das nossas crenças. Eu fui quase padre. Eu atuei, ao todo, 20 anos dentro da igreja católica. E quando eu fiz o primeiro curso filosofia, eu não saí porque eu me decepcionei. Eu me saí porque eu comecei a compreender o ser humano enquanto ser humano fora de ideologias, sejam elas quais forem. E aí, sabe o que eu fiz depois? Eu fiz teologia, porque um monte de gente acreditava que eu estava ficando doido. Um cara que era quase padre, de repente abandona a igreja e não quer mais saber da igreja. Não, eu fui feliz o período que eu trabalhei lá, mas só que eu queria ser o filósofo de verdade. E depois, quando eu vim para a psicanálise, aí eu tirei de vez tudo que era religiosidade mesmo. Sabe por quê? Porque aqui dentro da minha clínica eu recebo GLBTQI+, eu recebo inúmeros, grandes nomes das universidades, grandes universidades, principalmente o UNB aqui de Brasília. Eu recebo homens que são casados e que desejam serem penetrados por um travesti loiro de 1,80 m, sabe? Eu recebo mulheres casadas que fazem sexo fora do casamento. Se eu fosse um cara moralista, por quê? Porque um religioso, quando senta para cuidar da mente dos outros, ele se comunica mentalmente. O moralismo dele atrapalha na sessão. Então, o que eu fiz? Eu abandonei tudo e sou feliz do mesmo jeito. Assim, não é porque eu não acredito em porra nenhuma, eu não acredito em religiosidade, não acredito em nada disso, que eu sou pior do que ninguém que acredita, que acha. Você pode, mas eu quero sempre ter o direito de não acreditar e de ser feliz com essa não crença. Mas aqui na minha clínica, quando a pessoa entra, a primeira coisa que eu faço é quebrar o moralismo. É quebrar a hipocrisia, porque nós somos seres hipócritas. A gente se dá uma de bonitinho, de cheirosinho, de moralzinho, mas nós somos iguais a todos. Nós somos hipócritas. Nós gostamos de sexo ao extremo. Nós gostamos de uma série de coisas que, para os moralistas, são aberrações, mas eles também gostam. Então, desculpa, Marcos, mas eu tenho que me desabafar às vezes. Não, é essencial. O legal, assim, da gente pensar, lógico que o Marcos ele acaba voltando para o adulto, né? Mas eu quero voltar para a infância. Porque a infância, muitas vezes, ela não está preparada para essa situação do adulto.
ela não tem esse preparo também nem orgânico, eu acho, Ô, assim. Marcos, aí, A gente bem, vê, onde você assim, está? uma Aí onde você está? Você jovem. falou a criança, você falou que a mesma criança não está. Assim, a gente saiu do adolescente, a gente foi pro drama do adulto, mas eu voltei um pouquinho Não, você para... falou uma frase aí da criança, não está preparada para alguma coisa. Eu diria Ela, o contrário, que a criança, que o adulto não está preparado para a nova criança. Nós estamos vivendo um lance, e eu vou usar a minha família como exemplo. O meu pai, ele tem 80 anos. A esposa dele é mais ou menos da mesma idade. Ele mora na casa com uma pessoa que é filha da mulher que ele casou, que tem um filho de 16 anos. Eu fico vendo o meu pai, muitas vezes, reclamando, querendo que esse menino de 16 anos sente lá na sala com dois idosos para conversar de igual para igual. Gente, quem gosta disso? Não é que não deve, sabe? Eles reclamam porque o jovem está lá no quarto conversando com pessoas. Sabe por quê? Porque ele está procurando pessoas da mesma idade. O que falta é uma compreensão de mão dupla. É o adulto compreender o novo jovem e o novo adolescente. E o adolescente, o que o adulto precisa é cultivar a afetividade desde a infância. Porque se você beija o teu filho na infância, o teu filho vai te beijar até a vida adulta. Mas se você não beija, não dá afeto, não dá carinho, ele não é obrigado a dar na vida adulta. Então, não adianta na vida adulta, no momento que a gente se arrepende, querer aquilo que nós não demos a vida inteira. Então eu penso que é uma vida de mão dupla, tá? Não é só o adolescente. Só que não era isso que eu estava falando. Ah, tá. O que eu queria falar é o seguinte, que o adolescente, hoje, por conta que a nossa infância ela diminuiu, a gente está tentando adultificar a criança até na roupa, né? Se a criança não usa mais roupa de criança, ela já usa roupa de adulto. Sim, maquiagem. Um ano elas já estão forçando a vida adulta na criança, a infância diminuiu. O brincar diminuiu, né? Você já não tem mais esse brincar, a criança fica confinada, ela não tem essa liberdade que fica mais no aparelho eletrônico e não tem mais essa vivência que às vezes a gente tinha. Mas não é isso, eu falo assim, o jovem, ele está entrando para um romance, ele está entrando para uma vida que ele não tem esse diálogo, ele não tem mais essa convivência de conversação com um adulto, o pai, ele só conversa com o da mesma idade, que também não tem experiência. E aí vem a menstruação, então a criança hoje, né, a filha da minha amiga, por exemplo, com 11 anos, ela entrou e menstruou. Então aí ela se assustou, porque ela estava no colégio, aí desceu a regra, né? Então ninguém falou com ela sobre absorvente, ninguém falou com ela sobre isso, ela achou que ela estava morrendo. Então, porque ela foi ao banheiro, sentiu aquela dor, desceu. Então, são coisas assim que a gente, por mais que a sociedade ela avançou, mas às vezes ela esqueceu que tem que haver diálogo dentre as faixas etárias. Porque eu entendo, por exemplo, você não pode exigir um comportamento de um adulto, mas você tem que conversar. E é justamente esse diálogo que a gente tem se perdido. Pelo menos antigamente, e sentava, né? Até hoje eu sento com a minha mãe, converso com ela. Às vezes a gente tem aqueles momentos do bate-papo, né? Vamos conversar? Vamos conversar sobre a vizinha, falar sobre o cachorro, falar sobre não sei o quê, sobre a passarinha que começou a fazer um ninho ali na árvore. Você fala sobre assuntos diversos. E é justamente nesse bate-papo que a gente vai se ajustando. Ou não, né? Ou você engrena ou desengrena. Eu ia falar, nós somos romantizadores das coisas. Né? Por exemplo, você é um cara que é um escritor. É o que eu queria te dizer. O que aconteceu aqui, por exemplo, eu perdi 48 pessoas em 4 anos por suicídio. Entre jovens, adultos e senhores, já idosos, né? 48 pessoas. Eu acho isso uma cifra grande em 4 anos. 48 pessoas, eu acho isso muito. E recorrente. Os problemas, sempre quando você vai perguntando, vai escutando, porque a gente conhece as famílias,
a questão sempre foi o ponto do diálogo, o ponto do julgamento, esse ponto que o outro julga e fala, aí fala assim, eu acho que ele tomou aquela decisão mas é terapeuticamente falando, Marcos, terapeuticamente falando, experiência clínica, não é só isso. O diálogo às vezes, o diálogo ele é fundamental, tá? Eu quero deixar bem claro. Mas não é o diálogo pelo diálogo. O diálogo ele é construção. Na visão psicanalítica, se você cultiva um diálogo com o teu filho entre os 2 e os 7 anos, que é o complexo de Édipo da criança, onde ela está desenvolvendo a personalidade, quando ela crescer, é possível, mas não é que vai acontecer. É possível que vai ter diálogo. Agora, se você não cultivou entre esses 2 e os 7 anos, não vai ter diálogo. Agora, isso também, e aí é o que a sociedade não quer compreender. Isso não quer dizer que não tem amor. A gente precisa amar o agora, esse jovem do agora. Aqui em Brasília, Marcos, nos shoppings, em 2015, os jovens iam para lá, aí vamos voltar para o jovem, ó. Eles se jogavam do terceiro pavimento e se matavam no meio do shopping. E aí os shoppings eles eram obrigados a não falar isso, porque motivavam outros. E o problema não é isso, o problema é a depressão. O diálogo, ele é essencial, mas se você não cultivar na infância, você não vai ter diálogo na vida adulta. Você tem que ser um jovem, se você cuidar com afetividade, na velhice você vai ter afetividade. Agora, muita gente vive isolado hoje, sabe por quê? Porque não teve diálogo no passado. E ele não se sente mal. Por exemplo, eu sou um cara assim, por exemplo. Eu tenho familiares que moram perto. Eu não visito há anos, às vezes. Agora, eu amo demais. Eu tenho uma irmã que a gente não conversa. Mas cada encontro pode durar 2, 3 anos. Nós nos amamos assim nos gestos, imediatamente. Sabe por quê? Porque eu fui criado assim, isolado. Então, o que eu diria é o seguinte, a gente é uma sociedade muito caricata. A gente é uma sociedade que precisa aprender o agora. E eu defendo que se o teu filho está no celular, caramba, senta do lado dele, mesmo com o celular, brinca com ele. Sabe o que eu faço? Ô Marcos, eu vou tirar férias em fevereiro. Eu vou lá para Recife e eu já aluguei o hotel para ficar com os meus 2 filhos. Um tem 23 anos e a outra tem 27. Sabe por quê? Porque nas minhas férias, eu sei que eles são meus. Eles não estarão aí comigo. E se eles estiverem com o celular, não tem importância. Eles estarão comigo. Então, eu não vou cobrar atenção. Não devo. Nós nos tornamos chatos. A coisa, se ela não for natural, ela é chata. Então, se é natural o diálogo que você tem com o teu filho, é bom. Eu vou te falar a verdade. Eu faço tudo para conversar com os meus filhos. E mesmo eles não conversando, eu compreendo. Eu compreendo isso. Porque o amor hoje, do século XXI, é esse. E engulam, pessoal. Não pensem que eles são caretas. O amor do agora precisa ser compreendido. E, Marcos, mais ainda. Eu sei que tu tem mais de 32 anos. Na nossa infância, se nós tivéssemos celulares com a tecnologia que tem hoje, nós seríamos iguais ou piores dos nossos filhos. Entendeu? Dos outros, nem teria celular, porque naquela época a gente não tinha nem acesso à TV. Porque era tudo uma pobreza só. Então, olha, eu não corria esse risco, não. Eu não corria esse risco. Mais velho que eu. Não tinha não. Era na praça que a gente via TV, né? Então, nosso bate-papo está ótimo, não tenho medo de cair a nossa live, já é 1h19. O Marcos não fala nada. O Marcos não fala nada, é um psicanalista calado. O Kiko está aqui, o Kiko Nascimento, a Thelma. Justamente é isso, né? Eu falo assim, lógico que a gente vê que é uma questão de cultivo, né? Cada um vai trabalhando à sua maneira. Mas, assim, a gente vê, assim, nos maiores casos, não há essa conversação. Se houvesse,
tornaria tudo muito mais fácil. Acho que a conversa, ela ajuda. Essa nossa live domingueira tem ajudado o povo a ver muitas coisas, né? A conversar sobre essas coisas. Siga lá a nossa Cíntia Menezes, que ela traz assuntos dos mais variados. Assistam entrevistas no Divã. Sigam psicanalista Marcos Souza. Ele é esse cara extraordinário que deu até uma agulha na garganta. Jesus toma de conta. E a gente fica assim numa aflição básica, né? A Cris Portilha, um show de live, parabéns. A quem vai assistir no IGTV vai ficar aqui gravado também. E vamos conversando. Essa é a nossa abordagem. Agradeço muito, Marcos, pelo teu espaço, porque eu acho que você é um grande profissional e você carinhosamente aceitou a nossa humilde presença aqui para recebê-lo, né? Depois olha o seu direct, Damiana Alves, Cláudio Bonfar, live muito bom, verdadeiro aprendizado. Thelma Costa também, muito querida. Todo o pessoal que passou aqui, eu quero agradecer. O nosso Penrose, que vai estar em entrevista aqui também conosco durante o mês de novembro. O mês de novembro vai estar cheio aí. Tem até escritor também aqui. Tem um livro que a gente vai lançar no final de novembro aqui. Vai estar aqui disponível também. Então, Marcos, meu carinho e deixar as considerações finais aqui para você, deixar uma mensagem aqui pro pessoal. Eu quero agradecer a jornalista Cíntia Menezes, porque ela sabe que eu sou muito seletivo para fazer lives. E ela falou assim, Marcos, eu não vou nem te perguntar, eu quero que você faça com o Marcos Coelho. E aí eu nem conversei, porque foi ela que falou, né? Então, assim, eu fiz a live e ela tem um carinho imenso por você, viu, Marcos? E, assim, então eu quero agradecê-la porque ela faz uma assessoria maravilhosa para esse psicanalista que vos fala. E eu quero agradecer a você, porque você dá atenção para as pessoas. Eu entro nas lives e vejo que tem gente que pensa que é artista. Eu acho ridículo. O cara que faz uma live não conversa com as pessoas que entram. E você é um cara carinhoso. Hoje eu perguntei, eu estou um pouco pensativo como é que vai ser a live. Ela falou assim para mim, assiste, beleza. O Marcos já me falou, é só um bate-papo. Eu falei, que alívio. Então, assim, a assessoria maravilhosa da Cíntia Menezes, Kiko Nascimento, que é um queridão aí, a minha querida Amanda, que está aí, e principalmente a você, continua sendo esse cara bacana, leve. A Cíntia falou de você, sabe o quê? A live dele é uma leveza, né? Então, um beijo bem grande para você, Marcos, um beijo para todos vocês que participaram, Damiana Alves, Amanda, Cris Portilho, Cíntia Menezes, Kiko Nascimento, nossa querida Nil Gomes aí, e um monte de gente que eu não consigo enxergar os nomes, eu sossego. Seu Rogério, Camila, Corina, pessoal aí, Thelma, todo o pessoal aí, tem rosto. Thelma, um beijo, Thelma. Olha, só sucesso. E lembrando, gente, quem está em Aracaju, Sergipe, lá tem a Cíntia, tá aí para cima do Nordeste, gente. Aproveita aí. E a menina já tá formada também, ainda. Já dá para atender o pessoal aí, tá mais pertinho. Propaganda da Cíntia Menezes. Obrigado, ele é bom, mas ela é o canal do homem, né? Então, aí não tem o que fazer. Querido, muito obrigado. Gratidão infinita. Agradeço ao Kiko, que fez a ponte entre a Cíntia, que me trouxe o Marcos, que trouxe o Rogério, que foi trazendo esses outros. E vamos seguindo e vamos fazendo desse nosso mundo um mundo melhor, mais analítico e mais psicanalítico também, para poder o pessoal não se matar, gente. Vale a pena viver. Vamos fazer uma campanha da vida. Setembro não é só setembro, né? O ano todo, né? Rejânia Leite, de São Paulo, vai estar aqui conosco também. Logo em breve ela faz trabalhos artísticos belíssimos com material reciclado. Está aí, a Rejânia Leite. 122. Sigam ela também, gente. São trabalhos belíssimos. Eu acho assim, que tinha que divulgar para o mundo todo. Corina, obrigado. E o pessoal do Marcos, todo mundo. E a Cíntia Menezes deixando o recado final.
Façam análise! Camila, cheiro, Camila. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo, fiquem com Deus.